Todo mundo aprende cedo uma mentira confortável, que quem muda demais não sabe quem é, que a adaptação é sinal de insegurança e que quem copia está sempre um passo atrás. Mas e se o oposto for verdade? E se a verdadeira fraqueza for insistir em um único jeito de ser em um mundo que muda o tempo todo? É aqui que Reo Mikage entra em campo, e é aqui que muita gente começa a se sentir desconfortável com ele, porque o Reo não joga para parecer especial, ele joga para entender o jogo, e entender o jogo é muito mais perigoso do que brilhar uma vez. Quando as pessoas olham para o Reo, elas dizem ele não tem identidade, ele depende dos outros, ele só copia. Mas essa leitura é muito rasa, porque copiar no nível do Reo não é falta de identidade, é domínio cognitivo. Ele não copia porque está vazio, ele copia porque reconhece padrões rapidamente. E deixa eu te fazer uma pergunta direta: você prefere ser original ou ser eficaz? Você quer parecer único ou quer vencer? A maioria escolhe a aparência, mas o Reo escolhe o resultado. O jogo não recompensa quem insiste, recompensa quem se ajusta. O Reo observa o ambiente antes de agir. Ele entende o tipo de jogador que o jogo está exigindo naquele momento, e então ele se molda. Isso não é indecisão, isso é leitura de contexto. Na vida real, quantas pessoas você conhece que quebram porque dizem eu sou assim, esse é o meu jeito e eu não vou mudar? E o mundo responde, então fique para trás. O Reo não romantiza identidade, ele opera identidade como ferramenta. Aqui está uma verdade que dói: identidade fixa é confortável porque ela te livra da responsabilidade de evoluir. Se você diz eu sou assim, você não precisa aprender, você não precisa se expor e não precisa errar de novo. Mas o Reo faz o oposto, ele assume que pode aprender qualquer coisa, desde que esteja disposto a observar, testar e repetir. Isso te assusta ou te empolga? Porque aceitar isso significa admitir que você poderia ser mais, se estivesse disposto a abrir mão do apego ao ego. O talento do Reo não é físico, não é técnico e não é nem tático isoladamente. O talento dele é a aprendizagem acelerada. Ele transforma informação em habilidade, ele transforma observação em execução, ele transforma o erro em ajuste. Enquanto muitos jogadores precisam de anos para adaptar um estilo, o Reo faz isso em jogos. Isso ensina uma lição brutal: quem aprende rápido domina quem insiste em ser genial. Na vida real, o mercado, as relações, as oportunidades funcionam igual. Não vence quem nasceu pronto, vence quem aprende melhor. Vamos ser honestos, quantas vezes você já percebeu que precisava mudar, mas não mudou por orgulho? Quantas vezes você insistiu em um plano que claramente não estava funcionando, só para não admitir que precisava ajustar? O Reo não sofre desse problema, ele não confunde adaptação com derrota, ele entende que mudar de estratégia não é mudar o objetivo. Isso é maturidade, isso é visão, isso é algo que poucas pessoas desenvolvem cedo. Enquanto alguns só enxergam a próxima jogada, o Reo enxerga o tabuleiro inteiro. Ele sabe quando atacar, sabe quando apoiar, sabe quando recuar e sabe quando absorver o jogo do outro. Isso torna ele imprevisível. E imprevisibilidade, quando é consciente, é uma das maiores vantagens competitivas que existem. Você está jogando o jogo ou só reagindo ao que aparece? Pouca gente fala disso, mas o Reo tem algo muito raro: a humildade intelectual. Ele admite quando alguém faz algo melhor e, em vez de se sentir ameaçado, ele aprende. Isso exige uma maturidade muito grande, exige controle de ego e exige foco no objetivo final. Quantas pessoas você conhece que preferem perder a admitir que alguém sabe mais? O Reo prefere aprender, e por isso ele cresce. Agora vamos sair do campo de Brillock por um momento, porque a maior lição do Reo não é sobre futebol, é sobre como sobreviver e crescer em ambientes que mudam rápido demais para quem insiste em permanecer igual. A vida real funciona exatamente como Brillock. O ambiente muda, as regras mudam, as expectativas mudam. E quem não percebe isso fica preso em versões antigas de si mesmo. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que dizem que sempre foi assim, que esse não é o estilo dela e que essa é a personalidade que ela tem? Parece autoconhecimento, mas muitas vezes é só a resistência disfarçada. Porque existe uma diferença enorme entre identidade e rigidez. O Reo entende que identidade não é uma prisão, é uma base móvel. E ele não abandona quem ele é, ele amplia o repertório. E aqui está a primeira lição real: pessoas que crescem rápido não são as mais talentosas, são as que aprendem a mudar sem sentir que estão traindo a si mesmas. No mundo profissional, por exemplo, o mercado não recompensa quem domina apenas uma habilidade para sempre. Ele recompensa quem observa tendências, entende o momento e adapta suas competências. Ao
Alguém que aprende novas ferramentas não está se perdendo, está aumentando seu alcance. Agora, olhe para o estudo. Quantos alunos insistem em estudar sempre do mesmo jeito, mesmo quando não funciona? Urel faria o oposto. Ele analisaria a situação, o que está funcionando, o que está performando melhor, que estratégia eu ainda não usei. E então, ele testaria, sem ego, sem drama, sem apego à própria imagem. Isso também vale para as relações sociais. Muita gente sofre porque insiste em se comunicar sempre da mesma forma. Não adapta a linguagem, não adapta a postura, não adapta a abordagem. E depois se pergunta por que não é compreendido. Urel mostra que adaptar não significa manipular, significa entender o contexto. E quem entende o contexto cria conexão. Agora vamos para uma verdade mais confortável. Muitas pessoas não falham por falta de capacidade. Elas falham por apego ao próprio personagem. Elas querem ser o inteligente, o forte, o original, o diferente. E quando a realidade exige outra versão, elas travam. Urel não tem esse problema, porque ele não tenta provar quem ele é para o mundo. Ele tenta entender o que o mundo pede. Isso é inteligência estratégica. Isso é maturidade emocional. E isso é extremamente raro. Outra aplicação brutal é aprender observando. Quantas pessoas rejeitam aprender com alguém só porque não gostam da personalidade daquela pessoa? Urel separa o ego de aprendizado. Ele consegue discernir que não precisa ser igual à pessoa para poder aprender com ela. E isso acelera o crescimento em níveis absurdos. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você está evoluindo ou apenas repetindo o que já sabe fazer? Você rejeita estratégias novas porque realmente não funcionam ou porque ameaçam sua identidade atual? Você quer ser reconhecido como alguém único ou como alguém eficaz? Porque no mundo real, a eficácia abre portas. Originalidade sem adaptação muitas vezes vira isolamento. E talvez a maior lição do Urel seja essa. Você não precisa nascer com um talento absurdo. Você precisa desenvolver a capacidade de absorver, adaptar e executar rapidamente. Quem faz isso se torna perigoso em qualquer área, porque não importa qual seja o jogo, ele aprende o jogo, e quem aprende o jogo eventualmente controla ele. E aqui tá a virada desse vídeo. Identidade não é algo que você protege, é algo que você constrói em movimento. Urel não está perdido, ele está em expansão. Enquanto muitos se prendem a uma versão antiga de si mesmo, ele se atualiza. E quem se atualiza sobrevive. O camaleão não muda de cor por medo. Ele muda porque entende o ambiente melhor do que o próprio predador. Urel Mikage é exatamente isso. Ele não se adapta por fraqueza, ele se adapta por consciência. Ele não copia para pertencer, ele aprende para vencer. E agora a pergunta final fica para você. Você está tentando ser fiel a quem você era ou está se preparando para quem você precisa se tornar? Porque no jogo real, não vence quem insiste, vence quem aprende, ajusta e evolui. Eu sou o Hyorin e lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.